E assim, e a vida real, né, enquanto eles ficam lá se degladiando com essas questões, a vida real são casos que a gente vê corriqueiros, por exemplo, né, e que as pessoas, enfim, a sociedade precisa melhorar de uma forma geral. Por exemplo, o caso de racismo, né, que aconteceu de novo no Carrefour, em Salvador, né. Então, só pra gente, vou até espelhar aqui a matéria, Thiago, por favor. Uma matéria aqui da Folha falando, então, só para a gente contextualizar, que um casal negro foi agredido após supostamente tentar furtar sacos de leite em pó em um supermercado Big Bom Preço em Salvador. O dono da rede, o Grupo Carrefour, diz que rescindiu o contrato com a empresa de segurança e denunciou as agressões. Então, teoricamente, pelo que diz, a moça até mostrou, ela abriu a mochila e falou, eu estou levando o leite que eu preciso para minha filha. E aí os seguranças começaram a humilhar o casal, dar tapas na cara, enfim, uma situação horrorosa, assim. E, de novo, no Carrefour, enfim, é o que chama atenção porque a gente lembra daquele caso de 2020, que o homem foi espancado até a morte também, um homem negro, e que mostra essa cultura, né, de que mesmo assim, não adianta, mas a lei precisa ser, eu acho que é uma coisa que vem antes da lei, né, de cumprir a lei em relação a isso. Assim, nós temos um problema muito grave no Brasil, que o país ele se constituiu a partir de um determinado momento, para não ser tão taxativo de dizer que sempre foi assim, mas em determinado momento o país se tornou um país oligárquico. O Brasil é um país oligárquico. Sim. Quer dizer, quem está lá em cima, e aí olha para baixo assim e tal, né? Então, deixa a turma de baixo lá embaixo e eu não vou deixar a turma de baixo subir. É isso. Então, assim, é um país oligárquico. Né? Assim, então as pessoas... Quem está numa situação confortável, geralmente luta para manter a sua situação confortável. Assim como a gente está falando dos políticos agora há pouco. Agora, tem um problema que é bastante específico nesse caso, que é uma coisa que eu venho chamando de cultura de subalternização do negro no Brasil. Acho que o grande problema que a gente vive no Brasil é essa cultura que está, como diz o Joaquim Nabuco, fossilizada na nossa cabeça, que a gente não entende uma pessoa negra senão num lugar de subalternidade. Isso faz com que o nosso olhar para essa pessoa seja um olhar específico. Então, quer dizer, eu estou olhando sempre para um subalterno. Sempre me vem à mente aquela cena de um sujeito xingando o policial lá numa casa lá em Alphaville, que é um bairro nobre aqui de São Paulo, e o policial no portão, ele não ousa entrar na casa do sujeito, e o sujeito xingando o policial, era uma briga de casal, né? O policial chega lá e ele não entra na casa. Uhum. Aí automaticamente a gente pensa, se fosse num bairro de periferia, o policial entraria lá, pegaria esse sujeito pelos cabelos, levaria ele para fora, dava um peteleco nele. Como a gente vê costumeiramente. Exatamente. Então, assim, né? Porque eu acho que pela cabeça das pessoas, passa por esse processo de hierarquização social, assim, se eu bater nesse fulano aqui, não vai acontecer nada. Mas se eu bater naquele outro fulano, vai que ele é filho do desembargador, vai que ele é não sei o que, você sabe com quem você está falando, né? É o famoso. Então, assim, você pega dois pobres diabos que estão lá roubando leite dentro do mercado, né? Ele não vai pensar que, não vou fazer isso, eu vou, né, tenho que ser respeitoso. Ele não tá nem aí, porque também a cultura do fulano é uma cultura de violência, né? Eu tava lendo uma matéria esses dias que um menino negro estava falando que sofreu, tal, enfim, preconceito, e ele falou que ele tinha uma tática, e eu achei aquilo tão absurdo, de triste, né, que ele entrava numa loja e ele tinha que fazer movimentos, por exemplo, ele não podia ficar rodando muito tempo na loja, porque senão ia achar que ele é suspeito, ele não podia ficar muito perto enfim, tinha ali algumas táticas que ele usava para não chegarem, não abordarem ele em relação a possibilidade dele ter cometido algum crime ou, enfim, ser um suspeito. Eu achei aquilo tão absurdo. Eu falei, gente... Mas é assim, né? Então, eu acho que você tem o lugar de fala para falar sobre isso. Né? Numa palestra no Google, conheço várias pessoas que assistiram, o Google fazia uma série de palestras com funcionários que eram de minoria, ou eram diferentes, ou tinham experiências de vida diferentes que podiam contar para todos os outros. E numa das ocasiões, um funcionário preto levantou a mão, falou assim para o auditório, com 200, 300 pessoas, funcionários da empresa, assim, quantos de vocês já foram enquadrados pela polícia? Aí um ou outro
Levantou. Ele falou assim, pois é, eu sou enquadrado pela polícia na rua há 10 anos toda semana. Nossa. Vocês não sabem o que é isso. Vocês brancos não sabem o que é isso. Porque é a cultura de que se é um preto que está andando, pode enquadrar ele porque alguma coisa ele está devendo. Tem o caso geográfico, né? Então, quer dizer, em determinados lugares a polícia tende a ser mais enérgica, né? Tende a ser. Então, assim, eu acho que tem um monte de coisas que envolvem esse tipo de coisa. Fatalmente, nós somos um povo violento. Não adianta falar que não é, porque assim, cada coisa que acontece por aí, assim, naquele caso do sujeito matar, uma torcida traçalhar um sujeito no campo de futebol. Nossa, que então, assim, acontece aqui. Então, assim, as pessoas são violentas mesmo, infelizmente é assim. E aí, claro, soma-se a isso essa coisa da subalternização. Então, assim, eu insisto nesse ponto, assim, de que é muito difícil sair desse lugar de subalternidade. De eu ir visitar um amigo que mora nos jardins ali, e eu chegar lá na porta, na portaria do prédio, e falar, quero falar com fulano. Ah, quem é o senhor? Eu falei, sou Cicrano. Sou Luiz. Sou Paulo. Sou Paulo. Aí, tá, o senhor veio fazer algum serviço aqui? A vontade é falar assim, não te interessa o que eu vim fazer aqui, você só chama lá e fala que eu tô aqui, né? Mas eu falei, não, é pessoal. Ah, tá. Aí ele pegou o telefone para ligar, quem é o senhor mesmo? Paulo. Ah, tá. Você não veio fazer um trabalho não, né? Sim, ele perguntou 2 vezes a mesma coisa. Ligou. Aí falou, tudo bem, o senhor pode ir por ali. E me apontou o elevador de serviço. É assim, entende? O Brasil é assim. E aí eu chego... Eu só percebi que era o elevador de serviço quando eu tava lá na porta. Bom, tudo bem. Na hora que eu tava subindo, eu pensei assim, falei, esse sujeito, que é um porteiro do prédio, ele não é um sujeito que é da elite, ele é o porteiro do prédio. Por que ele tem essa atitude? Ele tem essa atitude por quê? Porque apesar dele não ser um sujeito que... pode ser que ele não seja o preconceituoso, mas ele fala assim, se eu peço para esse fulano ir pelo elevador social e a sujeita do apartamento tal cruza com ele me manda embora. Vão reclamar comigo, vão reclamar com a empresa que eu trabalho e eu vou ser mandado embora. Então, para evitar o problema, para mim, eu vou perpetuar esse dado de preconceito que vem de outra pessoa. Cabeça da pessoa preconceituosa. Isso acontece demais, assim. E o Brasil é assim. É assim ainda hoje e acho que vai continuar sendo assim por muito tempo. Lamentavelmente. Desgraçadamente, sim. Agora, eu queria abordar um aspecto da responsabilidade do Carrefour. Nós não estamos falando de um boteco da esquina do rapaz que abriu um boteco hoje que não conhece a lei, ele está sobrevivendo. Não, estou falando do Carrefour, uma das maiores empresas do mundo. Então vamos nos lembrar que no comecinho de abril, o marido da jogadora Fabiana da Seleção Brasileira de Vôlei foi vítima de racismo no atacadão que pertence ao Carrefour em Alphaville. Ou melhor, no Carrefour em Alphaville. 2 dias depois, no dia 11 de abril, uma professora foi seguida enquanto fazia compras no atacadão em Curitiba e chegou lá no segurança e falou, o que você está me seguindo? Eu já fiz isso, inclusive. E ela foi... Já. E ela ficou tão indignada que ela foi para casa dela e escreveu sou uma ameaça e voltou e tirou a roupa na frente dos caixas e fez um discurso contra aquela atitude contra ela. Vamos nos lembrar. Tem um assassinato em 2020 no Carrefour em Porto Alegre, né? E tem outros tantos casos. Então, parece que o Carrefour, que prometeu tanto retreinar seus funcionários, adotar uma nova postura, ainda não percebeu termo, né, que terceirizar serviços não é terceirizar responsabilidade. E aí depois o Carrefour solta uma nota dizendo assim, olha lá, temos uma imagem, lembra do caso lá de Porto Alegre? Esse é de Porto Alegre. E aí o Carrefour, é o João Alberto de Freitas, né? Isso, demitimos os funcionários envolvidos e suspendemos o contrato com a empresa terceirizada. Mas se o Carrefour não for responsabilizado legalmente
e pagar um preço caro, vai continuar contratando empresas de quinta categoria, com pessoas que não são treinadas, pessoas que não têm o conceito certo, e depois ficam soltando notas. Nós lamentamos, é inadmissível. Sempre o Carrefour. Mas eu acho que tem um problema Mas aí será também. que as empresas elas fazem algum trabalho nesse sentido de... Então, eu tenho aqui alguns dados. Ó, o próprio Carrefour, olha só. O seu vice-presidente, numa declaração, já naquela época do assassinato do Alberto, ele falou, olha, 57% dos nossos funcionários são negros e mais de 1/3 dos gestores são negros também. Em 2003, eles criaram o Comitê de Diversidade, 2013, eles criaram um Comitê de Diversidade e eles encabeçaram em 2015, a partir da fundação do Instituto Carrefour, e da realização de um fórum de discussão sobre diversidade e inclusão, né, com a criação da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, eles investiram dezenas de milhões de reais nessas ações. Então, assim, o Carrefour ele já tem feito iniciativas, né, realizado coisas nesse sentido desde 2013. Então está sendo ineficiente, né? Pois é, Muito então, incompetente. Então, mas é porque eu acho, na verdade, que o problema não é dinheiro, só. não é o quanto você investe. É o problema da educação. O problema da educação é um problema de dinheiro. Quanto mais investe, mais vai melhorar? Não. Então, assim, às vezes você está investindo errado, às vezes está investindo numa coisa... Porque, assim, tem um problema que eu acho que é muito grave, que é a falta de impessoalidade nesses casos. Então, quer dizer, aconteceu um caso de 2 seguranças lá, que agora o Carrefour está dizendo que eles não reconheceram pelas imagens. Pessoas que trabalham com eles, a gente parece ter uma tatuagem na mão e tal. Talvez fossem seguranças de estabelecimentos que estão ali no entorno. Bom, mas o Carrefour tem responsabilidade por o que está acontecendo ali perto dele. Né? Sim, ele é solidariamente responsável. Exatamente. Agora, o problema é o seguinte. Acontece um caso de racismo, 2 pessoas são autoras disso, e a gente culpabiliza o Carrefour. E aí, o Carrefour vai lá tomar um monte de ações e gasta milhões de reais e tal. E essas 2 pessoas, elas são pulverizadas nessa impessoalidade do problema. Quando a gente fala que o problema do racismo é assim, estrutural, para usar um termo que está na moda, a gente acaba tirando a impessoalidade das coisas. Fatalmente isso acontece. Então, assim, a gente não consegue mais tratar o problema como um problema das pessoas. Então, assim... Esses 2 indivíduos que agiram desse modo, esses 2 indivíduos precisam ser presos, julgados e tal, e de acordo com o rigor da lei. Sim, mas você disse que quando a gente fala dessa questão do racismo estrutural, você acaba tirando a culpa da pessoa. Não tirando a culpa, né? A intenção não é tirar a culpa. Eu acho que assim, não é isso que o próprio livro do professor Silva Almeida defende, não é assim. Ele fala que tem uma responsabilidade individual e tal. O problema é que fatalmente isso acaba acontecendo. Entende? Eu acho assim, é o que eu tô falando. É que no Carrefour tem uma coincidência. Ou melhor, o Carrefour está se reincidindo. E todas as vezes são com empresas terceirizadas. Aí está um ponto. Então, quer dizer, talvez seja o caso de ter o funcionário próprio, né? Porque assim, quem são essas empresas? Quem é dono de empresa de segurança? Então, às vezes é um policial. Sim, muitas vezes. Não tá falando do boteco da esquina, é de uma rede gigante, né? Gigante. Então, assim, é mais barato trabalhar com outsourcing e tal. Então ele vai terceirizar. Você terceiriza lá, vai ganhar o saláriozinho dele. E aí ele faz o que ele achar que tem que fazer no meio das gondas. Se ele decidir te perseguir, ele vai te perseguir, vai ficar de olho em você. Pois é. E a gente tem um histórico, assim, da polícia no Brasil, das forças de segurança no Brasil, terem esse comportamento truculento. Eu já apanhei de policial, eu era adolescente. O sujeito me parar na rua, eu com um grupo de garotos, e o sujeito vai pra lá e tal, revistando, madrugada. E ele falou pra mim, vai embora. Quando ele terminou e me empurrou, eu falei, tô indo. Eu já contei isso inúmeras vezes. Falei, tô indo. Quando eu menos esperava, ele me deu um soco na cara pelas costas. E ainda falou, só podia ser preto. Isso comecinho dos anos 90. Então
assim, pra quê? A gente não tá fazendo nada, né? Isso é cultura. Isso é cultura. Então, quer dizer, esse comportamento... O que é pior ainda. É o que é uma mais coisa... difícil de ser combatido ainda. É muito difícil, porque você tem que lidar com uma pessoa, entendeu? Com aquele fulano, com aquele cicrano, entende? Não dá pra jogar a culpa em todo mundo, porque aí não resolve. Fica lá jogando, injetando dinheiro, faz propaganda, não sei o que, escolhe um garoto propaganda. Aliás, agora estão falando aí que tem o Manuel Soares, que ele é contratado pelo Carrefour e tal, então ele foi lá no Twitter, deu uma explicação lá, entre aspas, a favor do Carrefour, aí também já foram para cima dele. Então fica aliás, esse negócio, o Carrefour, né? faz parte do Pacto Global, que é uma plataforma que pertence à ONU. Aqui no Brasil tem o Pacto Global. É uma organização onde as grandes empresas são convidadas a entrar e a adotar os programas que a ONU defende. Então tem uma série de programas. Ações de saneamento, água e saneamento, alimentos e agricultura, energia e clima, anticorrupção, engajamento, comunicação, direitos humanos. E entre os direitos humanos está o combate firme, definitivo e contra o racismo. E o Carrefour é do Pacto Global. Então, na hora que o Carrefour faz a divulgação das coisas dele, estamos no Pacto Global, respeitamos, papapá, papapá. E aí, na prática, que se vê uma outra coisa. Como é que faz? Porque assim, é o que eu tô falando. Então, quer dizer, onde que tá? Qual é a raiz desse problema, entende? Sim, a gente falar que o problema assim, o Brasil é o país mais racista do mundo e tal, não sei o que lá, não resolve. Não. Entende? Precisa atacar. É claro, é um problema de educação, sobretudo. Sim. E aí, assim, é um problema de educação. De base. Começa lá na escola, começa em casa. Então, assim, o quanto, sei lá, o Carrefour ou qualquer um, a ONU, sei lá o quê, o quanto essas pessoas estão investindo na educação básica, educação pública lá. É lá que está o problema. Começa lá. Começa também no sujeito que estuda, que mora num lugar, por exemplo, que estuda numa escola e que ele passa a boa parte da vida dele não vendo outras pessoas negras, senão servindo ele. Uhum. Então ele já cresce daquele jeito. Então o único negro que ele vê na vida é o motorista do pai dele, é a empregada da casa dele. Então assim, ele já cresce assim. Como é que muda isso? Então não adianta ser... Tem que atacar. O problema é que é um problema de educação. Agora, sim, a gente é violento pra caramba. O brasileiro é um negócio... Agora, Não, brasileiro não, o ser humano é violento. O Vocês ser humano acham é violento que... e aí a lei controla, os costumes tratam de controlar isso. Mas assim, se deixar solto como as coisas rolam aqui no Brasil... Agora, vocês acham que esses casos, né, em que as pessoas filmam e tem uma repercussão gigantesca, né? De certa forma, isso pode ampliar... Claro, eu acho que amplia o debate, né? Não tem nem como não ampliar. Mas inibir as pessoas de fazerem isso ou de pensarem... Porque talvez a pessoa ela não tem noção, né? Eu queria aquela mulher que saiu batendo no entregador. Gente, é uma loucura aquilo, né? De você olhar e falar, mas o que acontece, assim? Então, e aí, filmou, teve aquela repercussão absurda. Aí, não sei se esse movimento inibe também esses atos, né? Já que hoje em dia todo mundo tem celular e faz vídeo, posta, enfim. Eu acho que inibe, mas não resolve. Né? Inibe, a pessoa não vai deixar de ser racista, por exemplo, porque as pessoas podem filmá-la sendo racista por aí. Ela vai continuar, aquela anedota da criança. O pensamento está lá. Né? A criança que a mãe manda sentar, ele fala, não quero sentar, e de tanto insistir, ele fala, tá bom, eu vou sentar, mas na minha cabeça eu tô em pé. Então assim, não adianta, ele vai continuar sendo aquilo. Né? Assim, o que a gente... E assim, quanto mais velho for, né, de geração, mais tem uma difícil. Tendência de ter esse tipo de comportamento, de preconceito arraigado. As novas gerações já vão se adaptando discutem um melhor, pouco mais, as escolas pouco mais, tratam um pouco mais disso. Eu Mas você discuto vê isso que no com os outro meus dia... alunos. A escola da minha filha trata bastante, mas não tem um negro na sala dela. Não tem uma criança. Pois é. Outro dia, no Rio de Janeiro, câmeras mostraram uma família que ia para uma reunião num terreiro e a mãe estava com duas filhas, uma delas uma criança de 14 anos, vestidas com as roupas da Umbanda, do Candomblé, me perdoem a ignorância, eu não saberia identificar exatamente, com todas aquelas roupas típicas, né? O motorista do Uber falou, não, no meu carro não vai entrar. Não vai entrar macumbeiro aqui não. Não, mas que isso, meu senhor?
Não, aqui não entra. E foi gravado. Ele foi afastado, tirado lá do grupo de funcionários ou de credenciados pelo Uber, mas ele está solto aí, sem dúvida alguma vai fazer a mesma coisa outras tantas vezes. Foi uma rejeição à religião delas. Isso que você falou, por exemplo, da escola do seu filho. Eu nem acho, assim, que... qual é o correto? O correto, então, é incluir pessoas negras como alunos nessa escola. Eu acho que nem precisa fazer isso. Mas, por exemplo, você entra numa escola em que, sei lá, não tem negro. Mas tudo bem. Até aí, tudo bem. Você vai passar os anos de estudo seus, aprendendo história do Brasil, aprendendo as coisas todas, e dentro dessa história que você vai aprender, você também não vê negro. Então você também não aprende na escola que no Brasil nós tivemos e temos pessoas negras importantes, que foram importantes para o Brasil, que fizeram muita coisa, que tiveram médicos, engenheiros e políticos e um monte de gente. Essas pessoas não estão nos livros didáticos, por exemplo. Então, quer dizer, você não vê. Você passa a sua vida inteira, além de não ter negro na sua escola, você também não sabe que no século XIX... Você não tem referência, não né? tem, você não sabe que no século XIX é engraçado, tinha né? médico negro. Agora Premiado no Japão, na Alemanha. Dr. Juliano Moreira. Ninguém sabe que essas pessoas existem. Aí você fica a vida inteira lá achando que negro não pode ser médico. Mas você não vê. Você nem sabe que existiu. Então, é um processo de apagamento que já dura séculos. E a luta contra isso é uma luta dura. Mas acho que tem um caminho, assim, mas é muito tímido ainda, né? Tô falando na questão das escolas, né? Mas tem um caminho. Inclusive, minha filha ela tem 9 anos. Estava fazendo um trabalho que tem que escolher cantoras negras para representar no final de ano lá. Então, acho que é isso, né? Você mostrar que tem referência, que a sociedade é formada de todo mundo, né? Todo mundo igual e tá tudo certo, né? Ela vai escolher como cantora negra a Beyoncé, a cantora negra lá dos Estados Unidos. Ela não vai escolher Elisete Cardoso. Eu não sei quem ela... Eu vou perguntar quem que ela escolheu. A Sandra de Sá. Porque você olha hoje pra música brasileira. Olha pra música brasileira atual. Onde que estão as cantoras negras? No mainstream, acho que não tem ninguém, que eu me lembre. Então, assim, é isso, né? Então, se você trouxer... Se você não for direcionado a escolher alguém do seu país, você nem sabe que essa pessoa existe. Não sabe. É um problema grave isso aí. Você entra lá, eu falei isso esses dias. Você entra no Google lá e digita lá. African American Firsts. Você recebe uma lista que está lá no Wikipedia de todas as pessoas negras que foram os primeiros a fazer alguma coisa. Uma lista gigantesca. É isso que eles fazem lá. Eles se protegem, eles exaltam a cultura deles, eles vão lá e vão proteger aquilo. Aqui nós não temos isso. A gente não sabe que o Carlos Gomes era negro, por exemplo. Gente, vamos seguir aqui para o papo tá rendendo, né? Nossa. Que maravilha, eu tô adorando isso. Daqui a pouco você vai falar. Nossa! É verdade, se deixar, esse é um assunto que... que esse assunto é muito bom, enfim, aí eu trouxe também que eu acho que você tem lugar de fala para falar, né, sobre isso e propriedade e contou até o relato da sua própria vida, né, que você sofreu preconceito.